Presta atenção aqui em mim, porque isso é muito importante. Você acha de verdade que pelo fato de uma pessoa estar com a Bíblia Sagrada em mãos, ela obterá a salvação? Ela vai ir para o céu por causa disso? Muitas pessoas e muitos cristãos hoje pensam que pelo fato de conhecerem a Deus, ou até mesmo de estarem sentados num banco de igreja, isso vai garantir para eles a salvação. Mas eu digo para você de maneira clara, você está completamente errado. Só isso não vai garantir para você e para mim a salvação. Você sabe o que garante para você e para mim a salvação? Se não sabe, convido a ficar comigo até o final desse vídeo. E vamos hoje aprender juntos, através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muitas vezes nós cristãos confundimos algo muito importante: conhecer a Deus com ter um relacionamento com Deus. Mas de maneira clara, a Bíblia Sagrada nos mostra, nos traz um alerta sobre a diferença do conhecimento intelectual e do conhecimento que nos salva através da fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, traz um texto forte. Preste atenção que impactante a palavra do próprio Jesus falando com você e comigo. E diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem então entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, qual dia? O dia do juízo, o dia do julgamento, o dia que Cristo separará os bodes das ovelhas. Muitos naquele dia vão dizer assim: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Preste atenção, essas três coisas que é citada aqui são pessoas crentes que estavam fazendo em nome de Jesus. Mas então veja o que Cristo falou para essas pessoas: então direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticai a iniquidade. A palavra de Deus de maneira clara aqui nos mostrou que expelir demônios, operar milagres, profetizar em nome de Cristo, estar com a Bíblia Sagrada em mãos, estar pregando a mensagem, estar num banco de igreja, não garante a salvação para ninguém. Em outras palavras, Cristo disse: não basta me conhecer. Conhecer, muitos me conhecem, mas o que você e eu precisamos fazer é fazer a vontade do Pai que está nos céus. E Tiago, usado por Deus, mostra isso de maneira clara. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Olha que impactante o que ele diz, usado por Deus. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Irmãos, crê. Até o diabo e os seus demônios creem e tremem diante de Deus. Mas isso não garantiu uma salvação para ele. Isso nos mostra de maneira clara que um simples conhecimento de Deus não transforma pessoa alguma. Conhecer a Deus intelectualmente é saber sobre Ele, é entender sobre o seu amor, é muitas vezes estudar a Bíblia todos os dias, orar todos os dias e até mesmo conversar sobre a Bíblia, passar ali os seus conhecimentos bíblicos para outra pessoa, aprender com essa pessoa. Mas isso por si só não é o suficiente, não te garante a salvação. Preste atenção aqui em mim. Tem muitos cristãos hoje que estão dentro da igreja, que estão louvando, que estão pregando, que estão testemunhando, mas no final vão perder a sua salvação. Cristãos hoje que estão expelindo demônio, estão profetizando, estão operando milagres, estão falando em línguas por aí, vão perder a sua salvação. E só para deixar claro aqui, eu discordo dessas línguas estranhas. Não é bíblico, não tem base bíblica nenhuma. O que Deus busca de verdade é um relacionamento íntimo e verdadeiro. É muito além de você ir numa igreja todas as semanas. É muito além de você abrir a Bíblia na sua casa. É muito além de você fazer uma oração de qualquer jeito. É muito além de você ouvir um louvor na sua televisão ou no seu celular.
É muito além do que você ver um vídeo que fale de Deus dentro da sua casa. A Bíblia Sagrada fala que Enoque andou com Deus e Deus levou ele para o céu. Noé andava com Deus. Andar com Deus é conhecer a Deus profundamente ao ponto de estar disposto a fazer a sua vontade. Andar com Deus é você entender que mesmo quando as coisas tudo derem errado, você vai continuar ao lado dele. Porque você não o busca somente por interesse, e sim porque ele te amou, e sim porque ele deu a sua vida por você na cruz. Andar com Deus é você conhecer profundamente a voz dele na sua cabeça, assim como fez Abraão. Quando Deus pede para ele sacrificar o seu filho, ele poderia ter pensado que era a voz do diabo falando para ele matar o filho da promessa. Deus nunca me pediria para matar o meu filho. Com certeza isso é do inimigo. Mas como é que Abraão soube que era a voz de Deus? Porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele tinha comunhão com Deus. Ele entendia quando era a voz de Deus falando com ele. E é nesse ponto que você e eu, como cristãos, precisamos chegar se quisermos herdar a nossa salvação. E eu deixo essa pergunta aqui para você. Hoje você apenas conhece a Deus ou você também tem uma intimidade com Deus? Você anda com Deus? Reflita, porque isso é muito importante e isso pode custar a sua salvação. Conhecer a Deus pode ser a mesma coisa que você conhecer algum famoso aqui desse mundo. Você pode conhecer praticamente tudo da vida dessa pessoa famosa, mas isso não significa que você conhece ela pessoalmente. E com Deus se trata da mesma forma. Você pode conhecer tudo de Deus, porque tem a Bíblia Sagrada, mas isso não quer dizer que você o conhece pessoalmente, que você tem uma intimidade com ele e que você sabe qual é a vontade dele para sua vida, e mais, que você obedece aquilo que ele te pede. A verdadeira salvação, ela exige mais do que um conhecimento prático. Ela requer uma fé genuína, um arrependimento dos pecados e o principal, obediência à palavra de Deus. No livro de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Veja que o amor e a obediência caminham juntos. Eles não podem andar separados. E como você pode demonstrar essa obediência no seu dia a dia? Primeiro, viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, aquilo que está na palavra de Deus. Se o Espírito Santo está mostrando para você, se o Espírito Santo está me usando hoje para falar ao seu coração e você vê que é da vontade dele que você obedeça a palavra de Cristo, você precisa assim fazer. Aqui nesse canal estamos exaltando a palavra de Deus acima de todas as coisas. Quem fala aqui nesse canal é a Bíblia Sagrada. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, e é ela que devemos exaltar. E se você está entrando aqui pela primeira vez, eu já te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque aqui é um canal que você vai se preparar para a volta de Jesus. Você vai acordar espiritualmente, porque esse é o propósito para a minha vida e por isso eu quero passar isso para você, guiado por Deus, porque sei que Ele me chamou para fazer esse trabalho. E aqui nós não vamos falar somente de coisas boas, não. A Bíblia Sagrada não só fala de coisas boas. Fala sim que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus está com você e comigo, mas ela fala também que o cristão tem que carregar a sua cruz, tem que negar o seu eu, tem que passar por dificuldades, tribulações, porque assim ele cresce. Esse é o propósito e o foco aqui do canal. Conhecer a Deus é o ponto de partida. Conhecer a Deus é o início do caminho para a salvação. Mas a salvação está em você entregar a sua vida totalmente a Ele. Viver pela fé e em obediência à sua palavra. Você sabe porque o diabo é o diabo? A palavra de Deus nos responde. No livro de João 8:44. A palavra de Deus fala, o próprio Jesus diz, Jesus conhecia ele muito bem, que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Ele jamais se firmou na palavra de Deus. O diabo, ele conheceu o Pai. O diabo, ele conheceu o Filho. E ele também conheceu o Espírito Santo. Ele viu o amor e a misericórdia de Deus face a face. Ele viu o poder de Deus. Ele conheceu os anjos que eram seus irmãos, criados pela própria mão de Deus. Mas mesmo assim, um dia, ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre
Porque ele não se firmou na verdade, porque ele apenas conheceu, mas não viveu a verdade de Deus. E hoje eu convido você a refletir. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem buscado apenas conhecer a Ele ou tem andado com Ele diariamente? Lembre-se do que Jesus disse que nós lemos lá no início. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E agora eu convido você a orar junto comigo. Você que tomou a sua decisão de viver para Cristo, de não apenas conhecer a Ele, mas colocar em prática aquilo que Ele lhe pede. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa mensagem incrível e poderosa da Tua parte, Pai. Vimos aqui que conhecer a Ti somente não nos garante salvação. Precisamos viver aquilo que conhecemos, entregar a nossa vida a Ti, ter uma intimidade, um relacionamento íntimo contigo. Eu venho agora clamar aqui por mim e pelos irmãos que estão aqui. Nos ajude a viver dessa maneira. Nos ajude a não apenas conhecer a Ti, mas entregarmos a nossa vida a Ti. Buscar colocar em prática em nossa vida para que um dia possamos herdar a salvação. Eu imploro, eu peço e eu suplico a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, tudo que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você ver depois desse, para continuar crescendo na graça e no conhecimento. Então uma boa noite para você, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!